Boa noite, Sinop, boa noite, Mato Grosso, boa noite a você dos nossos canais das redes sociais, no YouTube, no Facebook, enfim. É uma honra estar aqui em mais um programa Bom de Papo, nesta terça-feira, dia 10. Detalhe importante, hoje eu estou aqui com uma lenda. Falo lenda porque quem olha às vezes as pessoas, a sua simplicidade, não tem ideia do que essa pessoa proporcionou para o desenvolvimento de um estado, ou quantas pessoas este ser humano pode ter ajudado, ter feito a diferença na vida de algumas pessoas. Ou quantos políticos foram ao poder por ouvir ou por esse cidadão ter trabalhado por ele. Eu estou falando de uma pessoa que eu conheço muito bem, eu tenho um respeito muito grande, que é Júlio César Coelho, já foi chamado de Gordo, e hoje é chamado de Julião. Julião, boa noite, meu amigo. É um prazer ter você aqui no Bom de Papo nessa terça-feira. Boa noite, Rudi. Até quase que eu chorei dessa vez, dessa apresentação. Queria agradecer o elogio que você me fez. Não é que a gente deixou de fazer ou fez muito. Nós fizemos o nosso pedaço para o crescimento da gente e do Mato Grosso. Júlio, gente, eu tenho a liberdade, porque assim, às vezes as pessoas não têm ideia, né? E eu, nesse programa, primeiro eu quero agradecer a direção da empresa, né? A Bianca, que é a nossa diretora, que quando eu cruzo a ideia do Bom de Papo, que já era uma ideia lá atrás, eu vou reiterar hoje, porque hoje é um exemplo claro disso. O nosso programa é para entrevistar pessoas que fizeram e fazem a diferença para a sua comunidade. Não são pessoas que, apenas pessoas que têm grande dinheiro, que são influentes na sociedade no mundo de hoje, ou no momento presente, mas pessoas que têm uma história e às vezes estão no anonimato, apesar da sua história, que não é o caso do Júlio César Coelho. Mas eu já tive o prazer, por exemplo, de entrevistar aqui o Pedrinho Serafini, o próprio presidente do sindicato, e tantas outras lideranças, e hoje vou entrevistar aqui meu amigo Júlio. E eu convido você para acompanhar esse Bom de Papo, porque você não tem ideia das histórias que esse cidadão tem para contar. Ele é uma lenda viva de Mato Grosso. Júlio César Coelho, nascido no dia 2 de março de 1958, em Fortaleza, no Ceará. Cabecinha não é à toa, é cearense. Casado com a dona Gonçalina, pai de Júlio e Juliano. Júlio e Julinho. E Juliano. O Júlio, que é o Júlio César Coelho, filho ou neto? Filho, né? Filho. E o Juliano César Coelho, ou Juliano Coelho? Juliano Proença Coelho. Juliano Proença Coelho. São esses dois, os filhos do... Tem pai de 2 filhos, que é o Júlio, sem contar os filhos que ele adotou, que são os irmãos que ele trouxe para o Mato Grosso, mas nós vamos saber um pouco dessa história aqui agora no Bom de Papo. Julião, meu amigo Julião, você vai olhar para essa câmera aqui e eu vou te perguntar, quando chegou em Mato Grosso, quando que este cidadão veio para essa terra maravilhosa chamada Mato Grosso? Eu vim para essa terra maravilhosa chamada Mato Grosso em 7 de setembro. Eu cheguei em 7 de setembro de 1976. E o que te trouxe para cá, Júlio? O que trouxe o Júlio para o Mato Grosso? O Júlio, hoje eu não sei se pode chamar de jornalista ou não, mas o Júlio era jornalista, não exerço mais a função, da rede dos diários associados da época do Assis Chateaubriand, da rede Tupi de televisão. A famosa Tupi. Que depois virou Manchete. E eu vim transferido para Cuiabá, para a TV Brasil Oeste. Que é que nós estamos falando hoje. Que é o que nós estamos Júlio falando Campos. Hoje. Júlio Campos. Não, na época não era Júlio Campos. Não era Júlio Campos, mas é a mesma TV. É a mesma TV. Na época era o Dr. Fauzianache, que é de Campo Grande. Então, nessa casa que você está falando, você já trabalhou? Já trabalhei. Trabalhei como empregado de Assis Chateaubriand, que é o fundador, e como funcionário, fundador também na época que saiu do Fauzianache para o Júlio Campos. Nós começamos lá no mesmo local onde está até hoje. Dali da igreja de São Benedito até a televisão era um trieiro de canavial, que só passava a Kombi da televisão, e nós trabalhávamos lá naquela emissora. Eu vim transferido do Ceará para cá. Mas disse que você era muito atentado, Júlio, quando você chegou aqui. Disse que você era molequinho da cabeça grande, mas atentado. Chegou com quantos anos aqui? Cheguei com
16. E quem disse que era danado foi tu mesmo nas nossas viagens por aí. Não é que seja danado. Eu vim transferido por questões de juventude lá. Eu aprontava muito. E aí resolvi mudar de áreas. Me conta a história, para que você entenda, desculpe interromper, mas a gente está aqui para contar histórias das pessoas que aqui vêm. Tu namorava uma menina que era casada, não sei, que foi lá na tua casa, aí teu pai ficou assim, como foi a história? O que que te trouxe mesmo assim? Falou, não, pai, eu preciso ser transferido daqui do Ceará para o Mato Grosso. Eu fui para a televisão, na realidade, a história começou assim. Eu fui para a televisão porque eu era líder de colégio, líder de turma, e tinha uma gincana na televisão, na época, na Rede Tupi, lá em Fortaleza. E eu fui líder da gincana. E aí você vai, conhece todo mundo, muita gente e tal. E eu conheci muita gente. E nesse meio desse povo todo, eu comecei a namorar uma moça, como qualquer jovem. E aí o produtor da televisão, o diretor, me convidou a participar da equipe dele. E eu comecei a participar da equipe da televisão. Naquela época as equipes eram muito grandes, Eram né? muito grandes. Lá, na nossa produção eram 18 pessoas. E nesse meio de televisão aparece de tudo. E apareceu uma mulher na época, já tinha o dobro da minha idade, e aí houve aqueles engraçamentos, até bom não falar muito nessa situação, porque a Poconiana pode ficar brava. Mas aí eu arranjei uma encrenca nessa história. Quando eu arranjei a encrenca, eu chamei o meu diretor, falei, chefe, me tira daqui. Tá problema. Vai dar problema para mim. Tá esquisito. Aí eu encontrei um dia de visita do doutor Assis, no corredor da televisão, falei, chefe, preciso ir embora de Mato Grosso. Não, do Ceará. Preciso ir embora do Ceará. E eu tenho um irmão que está indo para o Mato Grosso, veterinário, que vai abrir o Serviço de Inspeção Federal lá no Mato Grosso. Ele falou, nós estamos inaugurando lá, vou te transferir para lá. Passou uns 40 dias, saiu minha transferência. E aí eu vim embora. Começar a minha história aqui. No Mato Grosso, em No 1976. Em 1976. Quando foi 76. Em 1981, eu conheci a Poconiana, casei, graças a Deus, tenho esses 2 filhos, o Júlio e o Juliano. Neste período eu trabalhei só em rádio e televisão. E meio política. Eu saí na televisão, eu produzia programas locais, programa do compadre Crispim, primeiro programa local. Você era mais produtor. Você ficava na área mais de produção. Sempre na área de produção. Nada de jornalismo. Nada de jornalismo. Muito pouco jornalismo. Até porque, quando eu cheguei aqui, o jornalismo ainda era meio censurado naquela época. Só em Cuiabá eu fui 2 vezes para a Polícia Federal, porque eu esquecia de mandar o script do programa para a Polícia Federal para saber se podia ir no ar ou não. Os programas literalmente eram vistoriados antes de ir para o ar. Ele era censurado. Tinha que fazer um script, pegar um papel, você dizer o que ia acontecer no programa. Você pegou o tempo, nós estamos, e eu vou puxar esse assunto, porque nós estamos falando muito do militarismo agora, nesse momento, por conta da política. O povo está... a grande maioria da população hoje, talvez, se tivesse a votação, eu não sei se é a grande maioria, mas uma galera considerável, se não mais de 50%, votaria pela volta do militarismo no Brasil. Como que era, para quem trabalhava em televisão, essa convivência TV na década de 70, que, salvo engano, foi o período mais rígido do militarismo, não me lembro quem que era o presidente na época, era Médici? Médici, presidente Médici, foi o mais rígido, foi o mais pesado presidente do Brasil em termos de tortura e tudo mais. Como que era essa convivência? A convivência nossa, jornalística, com a censura era demais. Porque tudo que a gente escrevia para ir no ar, nós tínhamos primeiro que ter o carimbo da censura para depois levar no ar. Então nós tínhamos toda a programação da televisão, toda ela antes, carimbada. Até o que o cara falava ao vivo. Tudo! O cara não falava nada se não tivesse escrito naquele script, que já tinha sido censurado. Se tivesse 2, 3 palavras, na segunda você recebia uma intimação para ir na Polícia Federal. Ou ir para o DOPS. Então, existia toda essa censura. Para nós, da área
jornalística, dizer de que voltar ao militarismo, não é porque ninguém viveu. Ninguém viveu. Eu produzi alguns programas que não tinha nada de jornalismo como existe hoje, que naquela época também não existia muito. E eu cheguei de ir em Polícia Federal mais de 10 vezes, para dizer por que eu não tinha escrito aquilo que a pessoa falou. E aí você tinha que levar fita. E aí não era fita cassete, era fita rolo, sabe, naquela época. Então, era muito complicado. Hoje nem fita cassete é mais, né? Hoje já é cartão. Hoje é cartão. Né? Naquela época era um rolo assim, grande. Você tinha que levar o rolo e o cara não tinha nem equipamento na Polícia Federal para ver aquilo que tinha. Mas ele sabia que tinha sido falado porque o cara que era censurador, que assistia o programa, tinha anotado até o minuto que saía. E tudo isso nós passamos. Evoluiu, estamos hoje com a liberdade da forma que está. Agora, vim falar de voltar ao militarismo é querer retroceder ao tempo, a tudo de ruim que possa acontecer. Nada contra os militares. Mas vamos lá, você que viveu mesmo, porque você tinha idade para entender as coisas. Eu vim entender o militarismo, eu sou de 72, então em 78 a gente já entendia o que era mundo, né? 77, por aí, eu já entendia o que eram as coisas, apesar de criança, então eu não me lembro de represália, meu pai trabalhava, nós não tivemos problema nenhum na nossa família, com ninguém da nossa família com militarismo. Ponto. Mas, como você milita na política, daqui a pouco a gente vai conversar ainda sobre isso, a pergunta que eu te faço, eu tenho discutido isso hoje nas redes sociais, e as pessoas que nos acompanham no Face, no YouTube, inclusive se inscreva no nosso canal do YouTube e curta a nossa página no Facebook, não só a nossa, da TBO, tá bom? Que a gente tá lá e é muito legal você se inscrever para acompanhar o nosso trabalho. Júlio César, Julião, hoje é difícil apontar para um político que não esteja envolvido com os esquemas de corrupção em Mato Grosso e a nível federal, indiferente. Tá igual. A população está tão descrente com a política que político de mamana caducando virou ladrão. Quem não é ladrão, e são poucos... Está fazendo treinamento... Virou ladrão. Não, independente de fazer treinamento, não. Na boca do povo ele virou ladrão, ainda que ele não seja. Tanto que estão pedindo a volta do militarismo. Tivemos aí há poucas semanas atrás o general do Exército falando que se as instituições não se resolverem, se for o caso, inclusive está previsto na Constituição Nacional, para que saibam, tem previsão na Constituição Nacional para intervenção. E uma delas é o caos político, inclusive. Então não é ilegal, tá? Não é ilegal. Tanto que há poucas semanas atrás o Exército entrou lá na favela no Rio de Janeiro. Será que seria muito pior o Exército, hoje, com as redes sociais, com a internet, com tudo, do que essa política que nós estamos vendo aí? Não, não seria. Com muita tranquilidade falar isso. Não seria. Seria muito... hoje, da forma que está aí, hoje era melhor o Exército. Hoje era melhor o Exército. Pelo menos a gente sabia de que não existia desta forma. Agora, nós não sabíamos por falta da liberdade de comunicação ou porque não existia. Mas as coisas não eram melhor bem feitas? As estradas não duravam mais, os prédios, os ex-presidentes, inclusive Figueiredo morreu pobre. Médici morreu pobre. Então, ou eu estou falando bobagem? Não, vendo dessa forma, por isso que eu digo que é melhor. E veja bem, não estou defendendo o militarismo. Não, perguntando nem eu. Que viveu. Nem eu estou defendendo. Até porque eu sei de que forma que é, mas da forma que está, é muito melhor o militarismo. A coisa está tão feia, que qualquer coisa é melhor que isso. Nada. Você fica acreditando que agora o Ministério Público mandou para a Câmara outro processo contra o Temer. Maior negociata. A Câmara está com 4 dias que não dá quórum para poder votar. Quer dizer, isso não existe. Isso não existe. Isso, na minha opinião, já na minha idade,
com a minha profissão de jornalista, o sofrimento que eu já passei como jornalista, eu preferia hoje o militarismo. De tão bagunçado. Não esse militarismo aí de Bolsonaro, de Boca, isso, aquilo, outro, não. Uma coisa mais séria. Uma intervenção para zerar a coisa e ser entregue de novo para a sociedade. Para você ter uma ideia, eu participei, na época do governo Júlio Campos, da inauguração da BR-163. Quando o João Figueiredo foi lá naquele Trevo do Lagarto, você pode olhar, lá naquele Trevo do Lagarto tem uma pedra, era para ter ainda uma pedra, foi o dia da inauguração. Eu trabalhava e participei naquele dia. Dessas pontes que vêm de telespíritos, todas aqui, do lado sempre tem um desenhozinho de um bonequinho, que era a marca do governo Júlio Campos. Foi feita, a estrada que foi feita pelo Exército, foi começada a recuperar, deve há uns 3, 4 anos atrás. O que foi feito por empreiteira, passou 2 anos e já estava sendo recuperado. Então, não vamos dizer de que é a mesma coisa aquela época dessa. Não, naquela época era melhor. Saúde, o pai tratava tudo. Educação também era. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. O ruim era, pelo que você está me dizendo, o ruim era o autoritarismo na liberdade de expressão. Na liberdade de expressão. Para nós que trabalhamos com comunicação, era ruim essa liberdade. Nós não tínhamos essa liberdade. Nós não tínhamos liberdade de falar o nome do general. Não tinha. Você não podia falar no nome do militar. Se você falasse, estava a Polícia Federal na tua porta em 2 minutos para te prender. Hoje, nós podemos falar do presidente da República, do deputado federal, do senador, do prefeito que põe o dinheiro no bolso, todo mundo. Parece que perderam a vergonha, né? Perderam a vergonha. Porque agora que pode falar o nome, perderam a vergonha. Vamos acompanhar agora, de dados recentes, esses escândalos que está no Mato Grosso. O ministro da Agricultura está entupido até o seu Blairo Maggi, né, se não foi exonerado, nesse período que eu estou falando aqui com o Júlio. Está entupido até o pescoço de denúncias de corrupção. Não, e vamos mais longe ainda. O atual governador, Pedro Táxi, eu conheci ele como procurador da República. Eu conheci de papear com ele mais de meia hora, 1 hora, como procurador da República. E aí você vê a história do grampo de telefone, que era É uma censura. É uma censura. Uma forma de ditadura. E era um cara que não admitia isso quando eu conheci ele. Eu não sei se é o volume de gente que trabalha ao redor do político que impede que o político saiba dessas coisas, que existe isso. Existe. Tá certo? Existe os puxa-saco que não deixa o chefe saber. Faz as coisas erradas, faz as coisas erradas, o chefe não está sabendo. Isso pode ser verdade. Como pode ser também a mando de algum chefe. Alguém mandou. Não deixa de ser uma forma de censura, como era no... Claro que é. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e eu volto na sequência conversando com o meu amigo Julião. Júlio César Coelho. Vamos falar no próximo bloco que ele saiu da comunicação, ele que abriu a TBO, uma das primeiras televisões de Mato Grosso, em 1976, gente. Fazem 20 anos, 30 anos. 30? 40 anos, cara. É, né? 41 anos. É uns dias. Vamos falar quando ele saiu da TV e virou assessor do então governador Júlio Campos, foi isso? Foi. Depois, no próximo bloco. 2 minutos, eu aguardo você. Estamos de volta com o programa Bom de Papo, nesta terça-feira, dia 10. Você que nos acompanha no meu canal no YouTube ou no nosso canal no Facebook, no YouTube, se inscreva lá para que você receba a notificação e possa acompanhar essas entrevistas. Inclusive, se você tiver alguma sugestão de entrevista, de algum assunto, tal assunto poderia abordar aí no programa, para nós será uma honra ter a sua participação para que nós possamos abordar aqui no Bom de Papo algum entrevistado ou algum tema, algum assunto. Para você no Facebook, curta a nossa página, a mesma coisa. E também nos siga aí no nosso Twitter ou Instagram, tá bom? Estou aqui com o Júlio César Coelho, Julião. Julião, você trabalhou na televisão, grandes histórias numa televisão que ninguém imagina, né? Como você Sim. disse, da fita. Não dá para falar sobre isso, porque é uma época que ninguém imagina. As pessoas que estão nos assistindo, muitos deles não sabem nem o que é chacrinha. Sim. Né? Que era o tipo de programa que era muito famoso na época.
Mas você saiu da televisão e foi trabalhar na política, você foi ser Você foi governador, Não. Julião? Não, você foi prefeito do Palácio do Governo, é isso? Deixa eu te contar. Conta aí. Eu saí da televisão, na época que eu estava na televisão, conheci grandes amigos, grandes comunicadores, jornalistas, conheci Antero Paz de Barro, Mauro Cid Nunes da Cunha, que é... Esse é fera. Este é Quero o ver se traga fera ele aqui. da comunicação do estado de Mato Grosso. Quero ver se trago ele aqui, eu vou lá entrevistá-lo, né, Diogo? Trabalhei com Roberto França, isso tudo na Rádio Cultura. Com Laércio Arruda, Outro que eu preciso entrevistar. João Dorileu, que hoje é dono do grupo Gazeta. E aí eu trabalhei na rádio. A minha função na rádio era fazer crônica. E tinha um apresentador de... Tu escrevia. Eu escrevia. Tinha um apresentador Essa cabecinha pensante é muito exata. chamado Amaury Destro, que no meio do programa ele tinha mania de colocar a mão no ouvido, colocava a mão no ouvido e falava assim: aumente um pouquinho o volume do seu rádio, porque a partir de agora você vai ouvir. Aí saiu uma música... A sonoplastia era fantástica antigamente. Daquele jeito. E aí saiu uma crônica que eu escrevia, pensando em alguém, baseado em alguma história que eu tinha conhecido e tal. Bom, aí eu conheci toda essa turma. Quando o Júlio Campos foi candidato em 1978 a deputado federal, eu participei da campanha a convite do Mauro Cid, já. Aí saímos dessa campanha, começamos a conviver sobre política. Mato Grosso ainda era Mato Grosso do Sul. Grosso Era do Sul. unificado. Não, já estava. Quando foi a divisão do 78, 76, 77, eu não lembro mais. 78 já era Mato Grosso do Sul. Júlio, candidato a deputado federal. Tinha sido prefeito de Várzea Grande. Aí nós começamos na política. Aí se formou aquele grupo político, que naquela época nós se reuníamos lá no Chopão. Era eu, Mauro Cid, Antero Paz de Barro, Roberto França, Silva Freire, Disseu Carlindo, a turma do rádio, da comunicação, para discutir política, para discutir o que era a cidade. A gente discutia a cidade, aquele grupo. E aquele grupo fazia ecoar para os outros 4 cantos da cidade o que a gente idealizava da cidade. Rádio era muito forte naquela época, né, Diogo? Rádio era mais forte. do que a TV, né? Mais do que a TV. TV era coisa pequena. E aí eu entrei na política. Não consegui mais sair. Quando foi em 1982, aí eu prestei serviço para a prefeitura, na época do doutor Gustavo Arruda. Foi quando inaugurou vários quadras de esporte em Cuiabá, naquela época. Tinha um dinheiro a recurso fundo perdido, Projeto Cura, chamava. O Projeto Cura deu dinheiro para Cuiabá e nós fizemos muitas quadras de esporte. E eu trabalhava na assessoria da prefeitura. Aí, quando foi em 82, Júlio foi candidato a governador. Resolveu ser candidato a governador. Bom, um dia chegou Mauro Cid, falou: precisamos ter uma reunião, vai vir Elzo Vigílio, vai vir Oscar Travasso, vai vir e tal, Júlio, Jaime, Jorge Pires de Miranda. E aí veio o grupo político. Nós se reunimos em um local e, nesse meio tempo, foi decidido que o Júlio seria candidato. Aí começou a pensar a campanha de Júlio. Aí não tinha candidato a senador. Aí veio o Canelas, tinha outros candidatos. Aí tinha o Lorenberg, Nunes Rocha e tal. Caiu naquela época, não sei quem que trouxe, não lembro detalhes, Roberto Campos, que era embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, não me lembro bem, veio para Mato Grosso para ser candidato a senador. Aí juntou Júlio e Roberto Campos. Eram parentes ou não? Não. Júlio Campos, Roberto Campos. A gente Não, sempre teve na não ideia, são parentes, mas são... parentes. Não. Família bem lá, 3º grau, pode ser, mas não eram... Próximo não. Próximo não. Aí nós entramos na campanha em 1982 para eleger Júlio Campos.
começou uma história de Mato Grosso diferente. Antes de falar que você foi prefeito do Centro Político Administrativo de Mato Grosso, teve um comício que hoje nós podemos falar, não sei se podemos falar. Naquela época existia um boato muito grande que Júlio Campos, hoje seria homofobia com certeza, a pessoa seria processada, mas naquela época existia um certo preconceito com a homossexualidade. Sim. E taxaram isso no Júlio Campos, que era casado, muito bem casado, enfim, tem filhos e tudo mais. E num comício, foi em Cáceres, tu me contou essa Tangará história? da Serra. Tangará da Serra, um político foi lá Conta essa história aqui pra nós, que essa história é muito boa. Não sei se pode contar, né? Pode, tudo pode. A gente tem que viver a vida. Você vê como que mudou, né? A gente tem que Hoje viver a seria vida. processado por homofobia? Hoje eu estou me sentindo prestigiado de poder contar um pouco dessa história que parte de Sinop não sabe. Você foi de Kombi, você era o coordenador, né? É. Você que fazia Em mil- palanque, subia nos... Em 1982, Conta até que tinha um cara armado quando lá, quando nós começamos a campanha, a IBM, que naquela época era o top de computador. do computador, Hoje seria Microsoft. por aí. Por aí. Não, uma- a IBM era de programa ou era computador? Com Hoje tudo, ele era seria... tudo. Tudo. Era Era o top. A IBM mandou de São Paulo para cá 32 combis em cima dessa cegonha, 0 quilômetro para a campanha, 32 Kombi. 32 combis. E mandou a Delta, fabricante de equipamento de som, não sei se alguém que trabalha em rádio deve lembrar dos amplificadores Delta. Sim, sim. Pesava- Tinha até transmissor. Pesava uma tonelada. 2 peões para carregar. E a Delta mandou caixa de som, e veio tudo, e tinha um engenheiro. Nessa campanha de 82 foi? Nessa campanha de 82. Tinha um engenheiro argentino, que veio de lá para cá, Engenheiro. engenheiro De som? argentino, para montar todo esse aparato. Isso aí ficava atrás da antiga rodoviária de Cuiabá, vizinho ao hotel, até hoje, Alvorada, que fica ali na Miranda Reis. Eu não vou saber onde que era a antiga rodovia. Eu já cheguei no Mato Grosso com a rodoviária nova. E não- não Aí, lembro. nisso tudo, montou as Kombi, então nós estamos indo embora. Nós fazíamos campanha o Mato Grosso inteiro. Na época em que tudo era estrada de chão, tá? Na época- Você está nos acompanhando aí nas redes sociais. Que tudo era estrada de chão, Só inclusive... não tinha nem a BR-163. Do posto Gil pra cá era chão. Ou não? Chão. Ou era do Trevo do Lagarto? Não, chão. Tudo, daqui até Cuiabá. Daqui até Cuiabá. Tudo chão, não tinha asfalto, esquece. Esse negócio de asfalto não existia no Mato Grosso naquela época. Conta lá. Pra você ter ideia, nós andávamos com sono em barco. Aquela região de São Félix, do Araguaia, não me lembro mais os nomes direito. Ia lá, o A som, campanha todo era mundo. 90 dias naquela época. Era tempo. E aí nós fomos fazer um comício em Tangará da Serra. A Thaís Barbosa, que foi deputada e foi prefeita em Tangará da Serra, era a mulher do José Amando Barbosa. O Zé Amando Barbosa era o amigo do presidente. Aí aparecia ele com uma foto ao O lado. presidente era Figueiredo? Não, o Sarney. Ah, Sarney ou Figueiredo? Eu não lembro agora. Figueiredo. Agora Seu 82 é Figueiredo. Não, Sarney. Sarney foi depois, né? Depois 86. eu não lembro. 82 era militarismo ainda. Era, tá certo. Por Era isso que não era o Figueiredo, Sarney. o amigo do presidente. É. Eu sei que nós chegamos na cidade, logo quem chegava na frente era eu, com minha equipe. O pessoal disse que ia ter uma avalanche de ovos podres em cima do caminhão que vinha trazendo o Júlio, porque na entrada da cidade a gente parava, colocava o Júlio e o Roberto em cima de um caminhão e vinha soltando fogos para anunciar a chegada do homem. Uhum. Aí nós detectamos e tal, a nossa equipe de segurança comandada naquela época pelo doutor Oscar Travasso era muito boa, eficiente, acabamos a história do ovo e tal. Fomos lá montar o nosso som, aquele local, e estamos lá montando, o pessoal montando as caixas de som compridas, amarrando nos postes, que tinha que amarrar nos postes, não tinha estrutura como tem hoje. Não, era em cima do caminhão mesmo. Amarrava nos postes e tal, aí nós estamos fazendo isso, chegou um cara armado, disse, ô, desce daí, vagabundo. E o cara que estava lá em cima também estava preparado. Aí o
cara falou... Também estava armado. Um desses está aqui. Aí já juntou um ou outro, o que foi? Dessa aí que aqui não vai ter nada, não. Não, aqui vai ter, foi permitido, foi pedido e tal. Não vai ter, não vai ter, não vai. O cara viu que o nosso grupo era maior, desistiu. Desistiu. Nesse tempo, o Zé Amando Barbosa espalhou na cidade uns papelzinhos. Tangará da Serra, isso. O Zé Amando Barbosa espalhou na cidade uns papelzinhos dizendo de que o Júlio era viado. Chamando o Júlio Papelzinho de viado. folheto? Papelzinho folheto. Beleza, armamos lá e tá todo mundo, toca violão e o outro falou fulano, falou ciclano. Na hora do Júlio falar, o Júlio começou a falar do projeto, que era 4 anos de governo, 40 anos de progresso. E realmente foi 4 anos de governo, 40 anos de progresso. Bermercrense até hoje aí. Tá certo? Esse é o prazer, um dos grandes prazeres que a gente tem de contar essa história. E essa história toda, quando o Júlio terminou de falar dos projetos, o Júlio não tem a língua presa, mandou um recado para o Zé Amando. Como o nosso som era muito bom, o Júlio falou assim, aumenta mais o som aí. Desse jeito. Aí o menino que controlava o som chamava Cacau. Aumentou o som até no último, aí ele deu o recado. Zé Amando, você que está aí na sua casa me ouvindo, você deve estar com a Thaís. Se você acha que eu sou, faz um favor, sai de casa e deixa eu dormir com a Thaís uma noite. Eita, pega, naquela época. Naquela época. E nós todos preparados. A cidade ovacionou, como foi a reação do povo? Aí foi a reação do povo, foi o povo que estava no comício, então... Vibrou. Então são umas histórias de que as pessoas... Isso passou. E para desmontar esse som? Só para... Desmontou de boa, porque Tranquilo. A nossa equipe era muito forte. Nós tínhamos uma equipe muito forte, em tudo, em todos os sentidos. Uhum. Naquela época a gente podia andar armado. Podia. Certo? O cidadão era respeitado. Hoje não. Só para confirmar, o presidente da época, se foi em 82 mesmo esse fato, o presidente da época era João Figueiredo. João Figueiredo foi presidente do Brasil de 1979 a 1985. Ele esteve presidente do Brasil de 1979 a 1985. Né? Mas era João Figueiredo. João Figueiredo. O José Amando Barbosa era o amigo do presidente. Exatamente. Ele saiu na assumiu foto no dia 15 de março de 1979 e governou o Brasil até 15 de março de 1985. Então, essa história é uma história que pouca gente lembra. É igual a história de que você participar de uma... Qual que foi a história de todas? Tem muitas, né? Mas uma história que se você tivesse contar para sua netinha, e eu sei que você é apaixonado, dessa época ou da sua vida, qual a história mais engraçada ou cômica, porque essa é uma história cômica, engraçada, que você contaria? O que aconteceu com o Júlio, seja na política, seja na imprensa, que dá para dizer assim, olha... Tem várias histórias, para você ter ideia. Eu sou cheio de cicatriz, né? Uhum. Isso foi no dia da festa da vitória de Júlio Campos. Nós ganhamos a eleição e naquela época eu bebia e eu juntei com outro compadre meu, que era meu parceiro, e nós enchemos a cara de cerveja. Caneca. Saímos do Chopão. Você sabe onde é o Chopão? Sei. Sabe onde é o lugar até hoje. Sabe onde é o prédio do INSS, no centro da cidade? Nós saímos do Chopão num Passat, 0 quilômetro, que o meu compadre tinha, que era o meu parceiro, do Chopão, de lá para cá, na contramão. Quando chegou na esquina do prédio do INSS, bateu o carro. Eu fui para o hospital, ele para o hospital. Então, nós não participamos da festa. Então, essa é uma das histórias que é Deus que protegeu. Você foi prefeito, o Júlio assumiu, e você foi trabalhar com ele no governo. Aí eu fiquei hospitalizado, porque quando eu voltei, o governador me chamou, junto com o secretário da Casa Civil, que era o doutor Elzo Vigílio Correia da Costa, falou, ô Júlio, não era Júlio Gordo, você está pronto? Tá beleza? Dá para trabalhar? Eu falei, dá para trabalhar. Então tá, então você vai ser o prefeito do CPA. CPA era o Centro Político Administrativo. Quem coordenava era a EMAP.
Que não existe mais. Não existe mais. Empresa Mato Grossense de Administração de Próprios Estaduais, que é quem cuidava da rodoviária, do Verdão, de todo o palácio. Era o próprio governo que cuidava das coisas dele. Não era terceirizado igual hoje. Não tinha nada terceirizado. E dava conta, Júlio? Dava. E tinha todo esse superfaturamento ou não? Não tinha. Pode falar a verdade. Tinha uns esqueminhas ou não? Não tinha. Não tinha até porque a equipe era uma equipe muito coesa com o que o governo queria, que era, em 4 anos, fazer 40 de progresso. E tem esse decreto, Júlio Coelho, Não prefeito? mais. Era o cargo, era prefeito mesmo? Não chamava de prefeito. Quem apelidava de prefeito era o que mandava. Era o pessoal, porque quando queimavam uma lâmpada na sua sala, ligava lá para a minha sala. Já era no Centro Político Administrativo de hoje? Naquele hoje. Não tinha todas essas secretarias na época, né? Tinha, todas, menos aquela parte lá do Ministério Público, mas tinha hoje onde é a segurança, a saúde, a administração, Casa Civil, Paiaguás, tudo, tinha tudo. E tudo era você, desde uma lâmpada que queimava? Desde uma lâmpada que queimava, do ar-condicionado. Ali, hoje, do lado de onde é o gabinete do governador, tem umas salas ali, que ali eram as centrais de ar-condicionado. Os ar-condicionados centrais daquela era da Fiuk-Tachi. Uhum. Não existia outro no Mato Grosso, era só aquela central. E tinha um técnico da Fiuk-Tachi que ficava lá de plantão. Então, tudo que acontecia, o Palácio do CPA inteiro era sustentado por aquela... E tu tocou tudo aquilo? Por quanto tempo? Por 3 anos e... 3 anos? É. Quando o Júlio saiu do governo? Júlio saiu do governo, perdeu a eleição para Carlos Bezerra? Não. Júlio pediu demissão, pediu afastamento do governo, entrou Vilmar Pérez de Farias. Que ele foi candidato a Senado, Júlio Campos, e ganhou. Certo? Quando o Júlio pediu, eu pedi demissão. Ele falou, não vou demitir, o Vilmar quer falar com você. Falei, não fico, chefe, eu vou sair do governo, não quero ficar. Saí do governo para ir para a campanha dele. Saí do governo, pedi demissão, tenho esse papel até hoje guardado, com um grande prazer, saí do governo. Naquela época não existia concurso. Você poderia ter sido nomeado. Aí Vilmar Pérez me chama e diz assim, vou te nomear fiscal da Fazenda. Aquilo valia como concurso público, né? Chamava de ATPF, sei lá como é que... Tem um nomezinho que chamava naquela época. Que tem muitos conhecidos nossos aí que entrou naquela época. Não tinha concurso. Valia como concurso. Valia como concurso. Você é efetivo. Aqueles que foram daquela época são efetivos até hoje. Falei, sejam policiais, sejam tudo, né? Eu falei, não quero. Mas, rapaz, eu não quero, eu vou acompanhar o governador. E eu fui acompanhar o governador. Eu sou meio louco da cabeça, nesse sentido. Isso é um fato. Dessas coisas. Então, eu fui acompanhar o governador. Eu não queria ser. Eu não sirvo para ser funcionário público. Se você disser assim, mas você foi do Júlio. Eu fui do Júlio. Que, de repente, se as coisas andarem do jeito que está andando aí, e a minha turma voltar, eu volto a ser funcionário público. Que daí é por um ideal, um objetivo. É, um objetivo e coisa séria. Aí eu sei com o que eu estou mexendo. Aí eu olho para a cara do governador e falo com o governador. É diferente. Naquela época eu fazia isso, embora eu fosse próximo. Mas você tinha essa liberdade. Você era amigo pessoal, amigo, de sentar. Estamos de volta com o programa Bom de Papo. Para você que está me acompanhando pelo nosso canal no YouTube, se inscreva, aperta o sininho lá para você estar sempre acompanhando. Você também no Facebook, no Instagram, curta a nossa página no Facebook, no Instagram, também no Twitter, tá bom? Nos siga lá. Se tem alguma sugestão de entrevista, algum assunto, pode estar mandando para nós. Desde que esse assunto seja aqui do estado de Mato Grosso, da nossa região, você pode mandar para a gente vai estar tentando abordar o assunto ou entrevistar a pessoa, tá bom? Bom de papo, e hoje converso com Júlio Gordo, Júlio César, amigo do governador. O outro era amigo do presidente, esse é amigo do governador. Júlio, você me contou uma vez que foi para a Colíder e você era o homem que pagava a despesa do governo. No governo é assim. Quando o governador... Não sei se é assim hoje, né? Mudou. Hoje eu não sei. Hoje deve ser o cartão corporativo. Assim, funcionava assim. Quando o governador ia para algum local,
existia o ajudante de ordem, que geralmente era aqueles militares que ainda que anda ao lado do governador. Que é o segurança pessoal do governo. Ele não é o segurança pessoal, ele é o homem que resolve... Coordena tudo, resolve aqueles assuntos que o governador... Como que é o nome desse negócio aí? Ajudante de ordem. Ajudante de ordem, nome bonito. Ele tinha que ser militar. Não obrigatoriamente, mas naquela época se militarizou, era militar. Na época que o Júlio resolveu fazer o governo itinerante, que veio para Colíder, o tenente Souza, na época, teve um problema de saúde e não pôde vir. Aí meu chefe me chamou e disse assim, você que vai coordenar a equipe lá da semana que o governador vai estar em Colíder. Eu, tudo bem. Beleza. O senhor vai lá na dona Maria do Carmo, que é viva até hoje, já aposentado, e recebe lá o que você tem que receber. Eu cheguei na dona Maria do Carmo, recebi um cheque, ela fez nominal a mim, o senhor vai ali no banco Bemate, embaixo, saca esse dinheiro, o senhor não pode andar com cheque, tem que sacar com dinheiro, o senhor vai andar com dinheiro, todas as despesas do governador, o senhor que paga. Ou as despesas que o governador mandar pagar, o senhor que paga. Não interessa a quem, nem a quem deixar de ser. O senhor não precisa pegar nem recibo, nem nada. Tá bom. É aquela verba de gabinete que até hoje, por incrível que pareça, o governador não precisa prestar conta. Aí, não é de agora, de toda a vida é assim. Eu vim de lá para cá, com dinheiro no bolso. Com dinheiro no bolso. Cheguei lá, aluguei o hotel, Hotel Charrua. Quanto que era? Não lembro. Hotel Charrua da Dona Nelma. O marido dela era político. Isso. Certo? A rádio educadora, falando sobre isso. Ele era político. Aí alugamos o hotel inteiro. Já fiquei lá no Hotel Charrua. Alugamos o hotel inteiro para ficar governador, secretário, tudo. E aí tinha a equipe da imprensa, aí eu tive que arranjar um outro local para a imprensa, aluguei. Colíder, isso em 1900 isso era, alguma coisa. Era a gente que tinha que pagar. Era o ajudante de ordem que tinha que pagar. Naquele dia o ajudante de ordem era eu. E aí faltou espaço. Eu cheguei para o doutor Elzo Vigílio, que era chefe da Casa Civil, falei, chefe, vai faltar espaço para tantas pessoas, assim. Estou conversando com o doutor Elzo, chegou o coronel Monteiro, que era chefe da Casa Militar. Olhou para mim e falou assim, Júlio Gordo, vai lá e fecha o cabaré. Eu, como... Bem mandado. Fui lá, cheguei no cara e perguntei, ó, você quer quanto para desocupar aqui, a mulher limpar e tal, porque aqui vai ficar uma equipe do governo. Era pessoal de segurança e tal. E nós fizemos isso naquela época. Fechou a zona? Fechamos a zona. As pessoas, às vezes, é difícil acreditar, mas tem companheiros... Gente, ainda tem companheiros meu vivo que... Colíder foi quando isso? Que ano? Ah, não lembro. Não tinha mais do que 2, 3 hotéis em Colíder. Não. Era uma cidade muito pequenininha. Eu conheci Colíder em 85. Era uma cultura. Eu me lembro que o Charrua era o melhor que tinha. Era o melhor que tinha. Não tinha outro. Então tem essa passagem, que foi uma coisa que... O coronel mandou, o coronel mandou. O coronel, fecha a zona. A imprensa de Mato Grosso inteira lá, eu já tinha alocado a imprensa que para o governo do estado nas viagens, a imprensa era prioridade. E o governo pagava tudo? E o governo pagava tudo. Que coisa. Júlio, você foi um dos primeiros funcionários da Câmara Municipal de Sinop. O regimento interno, a lei orgânica, você teve participação nela? Como que é essa situação? Teve um cargo, ele foi criado para te abrigar na Câmara. Deixa eu te contar como é que eu vim para cá. Uhum. Eu era do governo Júlio Campos, existia a Rádio Celeste de Sinop, Ricardo de Freitas Júnior era o diretor, e amizade com nós, e por causa da integralização que Júlio queria fazer da comunicação, o Ricardo entrou na discussão. E aí Mauro Cid era secretário de comunicação, sentou junto com o governador e o Ricardo e resolveram colocar a Rádio Celeste para ser a produtora de notícias no Nortão. Uhum. Nesse negócio veio um equipamento de 10 mil quilos, de 10 quilos, né? Transmissor. Um transmissor. Que foi pago... Rádio Celeste, 10 mil watts. 10 mil watts, que o Ricardo recebeu e pagou com propaganda para o governo. Uma permuta. Uma permuta.
E nesse meio tempo, conheci Ricardo e tal. Quando foi na campanha de 86, Ricardo foi candidato a deputado federal, pelo PMDB, se não me engano. E aí nós ajudamos ele lá na campanha. Quando foi em 88, Adenir Barbosa foi candidato. Ricardo esteve lá, pediu para a gente fazer material e tudo. E eu tinha uma equipe dentro da agência, que era da MCA Propaganda, do Mauro Cid, eu tinha uma equipe separada que era de outdoor. Ah, desculpa, pulei uma parte. Quando o Geraldino era prefeito, o primeiro outdoor montado aqui, os 10 primeiros outdoor, fui eu que trouxe. Quer dizer que os 10 primeiros outdoor, que hoje é uma praga na cidade, os 10 primeiros foi tu que trouxe. Os 10 primeiros fui eu que trouxe para Cuiabá. Ricardo chegou lá e falou, vai ter asfalto, vai inaugurar Júlio Campos, vai ter asfalto, precisa ter outdoor. Eu falei, não vou, cara, eu tenho meus pepinos aqui. Fez eu trazer 10 outdoors lá para cá. O outdoor era assim, era tudo preto com aquelas listinhas brancas, como se fosse lista de asfalto. Nós colocamos um ali próximo a onde era a Rádio Celeste. Não tem. Então, teve essa passagem na época do Geraldino. Aí participei da campanha do Adenir Alves Barbosa. Nunca tinha visto Adenir Barbosa na vida. Nunca tinha conhecido o Krau. Você conhece o Krau? Não sei quem que é. Mauri Rodrigues de Lima. Eu tenho que trazer o Mala aqui. O comendador agora. Aí, um abraço ao comendador. Conheci meu grande amigo, Mauri Rodrigues de Lima. Conheci a Luísa, conheci várias outras pessoas. Naquela época conheci Pedrinho. Pedrinho e tal. Ricardo me chama na sala da rádio e fala assim, eu preciso que esses outdoor que for usado no asfalto, isso já era na campanha, sejam usados na campanha. Fazer campanha para quem, curva? Aí ele falou, você faz um outdoor para José Pedro Serafini, um outdoor para Neide Lopes e um outdoor para Idelbrando França. Foram os 3 outdoors que tinha aqui na cidade política, em 1988. E eu, como tinha serigrafia lá, fiz umas bandeirinhas com o S de Sinop, que o seu Mauri de Lima e o seu Mauro Cid inventaram, um S estilizado, que foi uma grande marca da Sinop, levada a sério, e fiz umas bandeirinhas pequenas assim, Sinop levada a sério. E pus essas bandeirinhas de Cuiabá para cá, numa Brasília, para trazer. E não tinha dado tempo de enxugar direito, e veio meio com papel aqui. Então, eu sei que quando chegou aqui deu um trabalho, metade estragou. Fizemos a campanha, participamos da campanha do Dr. Adenir, o Dr. Adenir ganhou, depois nós prestamos serviço como agência e tal. Quando foi isso em 82, em 88, quando foi em 90, eu vim para a campanha de Sinop, a pedido de Joaquim Sucena, para poder ficar dentro do comitê do Ricardo de Freitas, que era candidato a deputado estadual. Que se elegeu, inclusive. Hoje, onde é o Sindicato Rural, em frente ao Benedito Santiago, ali que era o... E aí eu vim para cá para coordenar aquilo ali. Aí fiquei, coordenei e tal, fui embora de volta, tive uma passagem, depois voltei para o Ceará e tal. Quando foi em 94, eu vim para ser diretor, voltei de novo para Sinop, para ser diretor da TV do SBT, que era do Mauri e do Contini. Naquela época tinham comprado do menino de Alta Floresta lá. Aí eu vim assumir a TV. Chego lá na TV, lá na Jacarandá, lá embaixo, encontro uma personalidade dentro da TV. Chama-se Maurício Vitorino. O Mala. O Mala. Figuraça. O rei da Gambi. E se entrosamos e fizemos, aí eu fui ficando. Mas quando que você foi funcionário da Câmara Municipal do Jorge Abreu? Em que período? Jorge Abreu era vereador. Ele foi presidente. Jorge Abreu era vereador em 90 na campanha. Jorge Abreu apoiava o João Teixeira.
Conheço. E aí Jorge Abreu chegava na coordenação que eu coordenava, só reclamando. Quando foi um dia eu perguntei, quem que é esse cara? O cara falou, esse aí é o vereador Jorge Abreu. Esse cara fala, não, ele tem dinheiro. Então... Mas eu quero saber do dinheiro dele, ele só reclama. Quando foi um dia ele chegou lá, eu chamei ele, vereador, faz favor. Mas seu nome? Jorge Abreu. Opa, tudo bem? Eu sei que é o Julião e tal, falei isso e tal. Eu peço aqui minhas placas do João Teixeira, e não vem, não sei o quê, tá aqui os papéis. Falei, só me dá esses papéis aqui. Quantas placas são? 10. Falei, amanhã às 10 horas da manhã tá montada as 10 placas. Peguei a equipe, mandei fazer as placas e montei. 10 horas da manhã estava pronta as placas. Ele voltou e falou assim, acredito que eu achei um homem. Eu falei, então, se o senhor não acredita, passa a acreditar. Terminou a campanha, ele disse assim, você vai trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar na Câmara Municipal, ele candidato a presidente. Presidente da Câmara. Naquela época tinha Fernando Bispo, Pedro Serafini, e tinha aquele povo todo, aquele timaço. A melhor Câmara na minha memória, até hoje, João Roberto Resto Medeiro, Cuca, Sebastião de Mato, Pedro Serafim, Dalton Martini. Era uma sumidade de Câmara. Sumidade de Câmara, não tenho orgulho de dizer isso. E aí eu fui nomeado assessor de imprensa. Você foi o primeiro assessor de imprensa da Câmara? Eu fui o primeiro nomeado assessor de imprensa, fui eu. Primeiro, porque o Pedrinho tinha uma empresa, Pedro Serafim tinha uma empresa que prestava serviço de assessoria. Uhum. Não era ele que era o assessor, nomeado. Aí eu entrei, o contador da Câmara era o Sebastião, a menina que cuidava de todo o processo administrativo da Câmara era a Rose Bonafé. Aí nós criamos o assessor de imprensa. Aí eu fui assessor de imprensa. Eu trabalhava para Jorge quando o Jorge faleceu. Eu trabalhava, trabalhava na rádio dele, na SN, que é a mais que está aqui conosco. Você era muito amigo do Jorge Abreu, você tem uma admiração muito grande pelo Jorge. Como que você sentiu no dia que você recebeu a notícia que Jorge morreu? E você estava onde? Como foi, assim, se você puder resumir? Deixa eu só resumir rápido. Aí o Jorge precisou colocar outra pessoa na assessoria de imprensa, que eu não me lembro, e falou assim, você vai ser o chefe de gabinete da Câmara. Aí foi criado o cargo de chefe de gabinete e eu tenho um olerite guardado, graças a Deus, até hoje, como chefe de gabinete também. Esses dois cargos foram criados com você? Comigo. Com a ajuda do Pedro Serafini, com a ajuda do... Mas vamos lá, quando o Jorge faleceu, que você era muito amigo do deputado Jorge Abreu. Eu trabalhava no gabinete do Jorge, quando ele foi deputado. Lá em Cuiabá. Quando ele foi deputado, ele me nomeou como assessor dele para ficar aqui. Então eu ficava aqui. E eu era diretor do SBT na época. Aí Nilson Leitão era vereador, não me lembro mais direito. Nilson ainda não era vereador. Quando o Jorge morreu, não era vereador. Salvo engano, não. Era. Não, porque o Nilson... Era. 96 o Nilson elegeu. Porque quando Nilson Leitão foi eleito... 96. Nilson Leitão foi eleito depois de uma reunião que teve entre eu, Ismaelzinho da farmácia, Elda Amburanas, o Glaucio e Mauri Rodrigues de Lima. Ali, perto de onde é aquela rádio FM ali que tem ali, perto de onde o antigo Hospital Celeste. Correto. O Nilson tinha um escritóriozinho de pintura ali. E pintura, como ele era pintor de parede mesmo. Sim. E a reunião saiu dali. Inclusive, naquele dia saiu uma briga entre Mauri, para não deixar passar em branco, né? Entre Mauri e Ismael. Mas Mauri briga? Não, né? Não. Vou ter que trazer um comendador aí, uma hora dessa. Eu vim participar. Aí eu fui... como eu trabalhei muito tempo com o Mauro, estava cogitado do Mauro assumir a coordenação da campanha do Dante. Uhum. Porque em 94, a campanha do Dante, que foi quando o Jorge se elegeu, eu não estava na campanha do Dante, eu estava na campanha do Jorge. Uhum. Certo? E naquela campanha do Jorge aconteceu um episódio muito engraçado. O Zé Novelli foi candidato. Zé Carlos Novelli. Novelli.
que é do conselheiro do Tribunal de... Ah, tá. Isso. Ele era candidato. E o Zé do Pátio era candidato. Só que o Novelli tinha sido candidato a vereador. E o Novelli tinha direito ao nome de Zé. E o Zé do Pátio não tinha direito, porque o Zé tinha sido... E houve um embrolho em Rondonópolis desses votos. E o Novelli tirava o Jorge Abreu da jogada. Certo? O Jorge Abreu ficava primeiro suplente. Nos traçamentos jurídicos, nós corremos para recorrer e fomos recorrendo. E um dia nós caímos dentro de Rondonópolis para resolver um problema. E eu sentei na frente do Zé do Pátio e falei, eu sou o homem do Jorge Abreu, e eu vim aqui para resolver o problema assim, 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 assim. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro nem para pagar advogado. Eu falei, está aqui o advogado. E ali, naquele dia, nós resolvemos a situação. Foi ali que Jorge se elegeu. Foi ali que o Jorge se elegeu. Conseguiu a vaga. Porque, na realidade, quem tinha direito ao nome era o Zé do Pátio, não o Novelli. Uhum. E depois disso, em 98, o Novelli, um dia reunido numa campanha, falou assim, foi você que me tirou, né, Júlio? Aí, Jorge deputado, eu assessor dele, outras pessoas foram assessor e tal. Passou uma época, já perto da reeleição, eu sabendo de que o Mauro Cid assumia a coordenação de comunicação, fui convidado por ele para ir para Cuiabá. E como sendo o meu primeiro patrão, eu fui. E aí um dia, um jantar, o Jorge participando, uma pessoa que estava no jantar, olhou para mim e falou assim, quem tiver que acompanhar, quem for do grupo do Jorge Abreu, vai ter que acompanhar o Jorge Abreu agora. Dante não é candidata, não é o candidato do Jorge Abreu. Aí eu falei, pois é, infelizmente eu fui convidado para participar e eu vou participar. Então, como eu não quero ser covarde, eu, a partir de amanhã, não sou mais assessor do Jorge Abreu. Uhum. Me afastei dessa conversa, fui para Cuiabá e assumi a coordenação. Foi quando eu recebi o pessoal do Duda Mendonça, que foi quem fez todo o geral da campanha. Me lembro. Aí eu era do grupo, e já assumido, e passou o tempo. Aí, nesse tempo, nasce Nilson Leitão. Que hoje é deputado federal. Pré-candidato ao Senado. Que eu espero que ele tenha a mesma hombridade que eu tenho de reconhecer de que quem começou a história e quem apresentou Nilson Leitão a Mauro Cid foi Júlio César Coelho, o Julião. Júlio Gordo. O Júlio Gordo. Aí seu Nilson Leitão teve a minha simpatia, por quê? Porque eu tinha recebido uma proposta, uma palavra que não entrava na minha cabeça nesse jantar que eu tive com o Jorge Abreu e essa outra pessoa. Falei, vou ajudar você. Chamei o Nilson Leitão e falei, vou ajudar você. Levei ele no Mauro Cid e falei, esse aqui é o meu candidato. Lá dentro da coordenação, lá em Cuiabá. Aí o Mauro Cid falou, liberado. Tudo que você imaginar que é material, eu mandava para o Nilson Leitão. Agora, se tinha algum material que um deputado milionário tinha, Nilson Leitão eu fazia igual para ele. E os materiais do Jorge Abreu eu ia mandando guardar no quartinho. Não, é a realidade, eu não posso mentir. Você guardava tudo? Quando foi um dia, o Jorge chegou para mim. Isso é verdade, o que eu estou falando é verdade. Você guardava? Eu não preciso mentir. Eu vou passar um pouquinho só, Diego. Só para acabar esse assunto, vai lá. Aí um dia o Jorge chegou para mim junto com o Edemar Adams. E, pô, não faz isso comigo e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei para ele, ó, enquanto eu não receber uma ligação dizendo assim, eu estava errado, me desculpa, não tem negócio. Deixa no quarto. Aí ele fez a ligação, eu recebi desse jeito, me desculpa, eu estava errado. Eu desliguei o telefone, falei para ele, manda encostar o caminhão na gráfica, no outro dia chegou todo o material. Então, são histórias que... Mas é verdade. Se as pessoas tiverem coragem de falar a verdade, é verdade. Você está falando. Júlio César Coelho,
Não vai dar tempo de nós falar da parte ambiental desta vez, mas eu vou te trazer uma outra oportunidade aqui. Estou me aposentando dela também. O Júlio é um grande ambientalista, conhece tudo de lixo, a gente vai trazer ele uma hora para falar exclusivamente sobre essa questão envolvendo o meio ambiente. Mas, Júlio, obrigado e o espaço está aberto aí para você fazer suas considerações finais. Com 60 anos de vida e com tantas histórias que tu tem para contar, com uma hora não ia dar tempo. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um pouco de justiça nessa uma hora, contando a sua história para o Brasil, através dos nossos canais da internet e aqui da TBO Canal 13, Sinop. Hoje eu só tenho a agradecer a você por ter lembrado, até porque todo ser humano, a gente fala que não tem, mas a gente guarda sempre uma mágoazinha de alguma coisa, né? Eu vejo hoje pessoal que trabalha em televisão, alguns que trabalham em rádio, que começaram pela minha mão e não lembram. Eu não quero que lembre de mim, eu quero que lembre do profissional que eu sou. Que eu vou morrer, queira ou não queira, sendo jornalista, produtor de televisão, diretor de televisão, marqueteiro, está no sangue. Então, eu agradeço muito essa oportunidade que você está dando para me falar o que eu estou te falando, o que eu falei agora nesse programa, até porque eu tenho recusado, as pessoas têm falado algumas coisas, eu tenho recusado, porque eu acho que a época de lembrar do que eu já fiz ou do que eu já deixei de fazer, passou. Até só para não... Cortando. O primeiro provedor de internet, eu não posso deixar de falar isso aqui, o primeiro provedor de internet local de Sinop foi Júlio César Coelho que trouxe. Meu primeiro cliente de internet, que tinha que ser de escada para Cuiabá, e antigamente era para São Paulo, foi Dr. Cláudio Alves Pereira, Dr. Oswaldo Alves Pereira. Testemunha viva do que eu fiz. O primeiro provedor de internet de Sinop. Não é que... Então, são coisas que às vezes a gente vai deixando, as pessoas não lembram, não sabem quem você é, pensa que você é o peão da vida. Graças a Deus eu continuo sendo o mesmo peão. Adoro o lixo, adoro viver perto de catador de lixo, adoro viver perto de autoridade, aquelas que querem que eu fique perto. Não para dizer amém a eles, porque eu não sou para dizer amém a ninguém. Eu sou para falar a verdade. Quem gostar, gosta. Quem não gostar... Gente, obrigado pela oportunidade. Para encerrar aqui, os sábios, os verdadeiros líderes que são sábios, eles têm ao seu lado pessoas que lhe falam a verdade. Os supostos líderes, que é desses que tem por aí espalhado pelo Brasil, querem do seu lado pessoas que falam aquilo que ele gosta de ouvir. Então é uma diferença gigantesca do verdadeiro líder para os pseudos líderes. Conversei aqui com Júlio César Coelho, meu amigo. Júlio Gordo, amigo do governador, o homem que fechou a boate lá em Colíder, Mato Grosso, para hospedar a equipe do governador, o homem que escondeu o material de campanha de Jorge Abreu, mas o homem que foi primeiro chefe de gabinete da Câmara de Sinop, primeiro assessor de comunicação nomeado, primeiro provedor, primeiro outdoor, e um homem que tem uma simplicidade, um coração e que já ajudou muita gente aqui nessa cidade, nesse estado. Então, obrigado a vocês. Na semana que vem, vamos estar aqui conversando com mais uma pessoa nesse programa fantástico, é o Bom de Papo. Eu gosto muito, sou fã dele e eu tenho que ser fã. Quero pedir para que você se inscreva no nosso canal aí no YouTube, se inscreva e o sininho para receber, curta a nossa página no Face, no Twitter e no Instagram e continue acompanhando a TBO. Amanhã, às 20 horas, às 8 da noite, eu estou de volta com mais um Tribuna Livre, segunda edição. Uma boa noite a todos. E até lá. Tchau. Fui.